Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez na casa do Senhor, juntos como irmãos, como família de Deus, para prestarmos esse culto à Trindade Santíssima. E eu creio que o domingo, como o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, é um dia de renovo para a nossa vida, né? Dia que você precisa descansar o seu corpo, a sua mente e reservar o tempo para estarmos juntos como igreja, como família, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então, que Deus nos abençoe e que o Santo Espírito nos dirija nesse culto, né? Para que o nosso Deus seja glorificado. E nós vamos ficar de pé e nós vamos fazer essa oração de invocação ao nosso Deus, clamando ao Espírito Santo que nos dirija, né, nesse culto, quebrante, transforme-nos, para que o Deus eterno opere nas nossas vidas. Então vamos cantar. Eu esqueci de pôr a letra desse cântico. Você pôs? Não? Não. Irmão, nós só cantamos acompanhando com o som. Eu não sei se a gente já aprendeu a cantar esse hino, eu esqueci de pôr ali. Mas vamos tentar cantar. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós, quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. Só não ouvi você cantando, então nós vamos repetir para que a gente aprenda esse cântico, né? Porque a gente sempre canta acompanhando ali e esquece a letra. Eu acredito que eu estou quase certo aí com a melodia, né? Então vamos lá de novo. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Quebranta-nos, consola-nos, transforma-nos, transborda-nos. Espírito do eterno Deus, opera em nós. Amém. O amém é porque esse cântico é uma oração. E essa foi a nossa oração desse momento. Você pode se assentar, abra a palavra de Deus, num dos cânticos mais lindos da Bíblia, que se encontra em Efésios, capítulo 2. Na verdade, o cântico é no capítulo 1, né? Mas o capítulo 2 vai aí, desenvolvendo a razão do capítulo 1 de Efésios. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 7. Eu vou ler e vocês acompanham em suas Bíblias. Ele nos deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência.
Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pela graça, vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura deles, criada em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Eu li até o 10, eu tinha pensado em ler todo o texto, depois coloquei até o 7 e terminei passando direto. Mas, irmãos, é porque é maravilhoso demais quando a gente lê o capítulo 1, o capítulo 2 de Efésios. O capítulo 1 está falando da obra de redenção, na escolha do amado Pai, na escolha da Trindade, de escolher os seus para a salvação, que Deus predestinou no amado Jesus Cristo. E Paulo, no capítulo 2, ele começa agora a desenvolver que tudo que Deus fez é pela graça. E aí Paulo começa esse capítulo mostrando o nosso estado antes de conhecermos a Cristo. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecado. Foi Cristo que deu vida para mim e para você. E é pela graça, é pela graça. Nós continuamos como pecadores nesse mundo, mas é a graça de Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e nos dá a vitória também de reconhecermos o nosso estado de pecado, porque só conseguimos isso pela obra do Espírito Santo operar em nossas vidas. E a obra que Cristo fez foi completa para a nossa redenção, ao ponto de Paulo dizer que ele fez isso para que nos séculos vindouros, pudesse ser contemplada essa grandiosa obra, que é a nossa glorificação, que nós vamos estar com Cristo para sempre. Mas enquanto aqui ainda somos pecadores, enquanto aqui estamos sujeitos ao pecado, mesmo diante dessa grande obra de Deus, mas nós podemos nos recorrer, nós podemos nos voltar para a cruz, para o sacrifício de Cristo, para o sangue que Ele derramou naquele dia ali, que foi suficiente para a nossa salvação e suficiente para o perdão de todos os nossos pecados. Mas certo dessa vitória que Cristo já nos deu, eu quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento e confiado na graça do Senhor Jesus, confiado que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, que você possa confessar, pedir a Deus perdão, pedir a Deus purificação, para que possamos estar prestando esse culto a Ele nessa noite. Ore ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui confiantes na Tua graça. Nós estamos aqui, Senhor, confiado na obra de Cristo, dele ter se entregado na cruz do Calvário em nosso lugar. Era eu, Senhor, que era para estar ali. Era nós que era para estarmos ali. Mas Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. E morreu, Senhor, em nosso lugar. Assumiu a nossa culpa, derramando o seu sangue para nos salvar. Pai, mas nós entendemos, através da Tua palavra, que isso aconteceu, Senhor, lá no início de todas as coisas. Lá no conselho da Trindade, o Senhor resolveu nos escolher para sermos filhos amados do Senhor. E o Senhor manifestou isso através da morte de Cristo, tanto prefigurado no Antigo Testamento, como efetivado no Novo Testamento. O Senhor cumpriu o pacto, o Senhor cumpriu a Tua aliança, Senhor. E nós estamos aqui ainda vivendo nesse mundo, mas não mais mortos nos nossos delitos e pecado, mas agora vivos, ressuscitados em Cristo Jesus, transformados, Senhor. E como acabamos de cantar e orar, Senhor, nós estamos confiados também na obra do Teu Espírito Santo, que aplicou a Tua salvação, o Teu perdão. E agora nós podemos, Senhor, dizer que ao confessar, estamos perdoados, estamos purificados, porque o sacrifício de Cristo,
O Deus Todo-Poderoso aceitou e comunica a nós através do Teu Espírito, nos certifica dessa verdade, Senhor. E por isso que nós vamos estar também, Senhor, na Eucaristia, na celebração da ceia, comemorando toda essa vitória. Então recebe o nosso louvor e a nossa adoração, Pai, no nome bendito de Jesus. Gratos pelo perdão nós oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós damos as boas-vindas a você que nos visita pela primeira vez. Que Deus abençoe a sua vida. Tá? Nós temos ali uma vizinha da Eliane, do Ednilson conosco. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E eu quero convidar novamente vocês a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, de 1 a 11. E essa leitura nós vamos ler responsivamente. Romanos, capítulo 5, do versículo 1 a 11. Eu vou convidar os irmãos para lerem os versículos pares com o presbítero André. Um microfone lá para ele. E nós vamos ficar de pé para essa leitura. Então eu vou ler os versículos ímpares e as igrejas lerão os versículos pares, juntamente com o nosso presbítero André. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Irmão, nós estamos diante aqui de coisas grandiosas, de coisas maravilhosas que Paulo descreve aqui, doutrinariamente, para entendermos o que Cristo fez por nós, pela nossa salvação. Estamos justificados, estamos reconciliados com Deus, estamos esperando a glorificação, e tudo isso por causa do sacrifício de Cristo. Mas coisa linda quando nós lemos o versículo 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Você não era bonzinho quando Cristo morreu por você, e nem somos agora, é só pela graça, mas Cristo se entregou por nós. E nós vamos cantar, e vamos exaltar o nome do Senhor, com o hino de número 47, o presbítero Rafael vai estar tocando aqui para nós, e esse hino fala justamente dessa obra que Cristo fez. Nós louvamos a Deus pelo que Ele fez e damos a Ele toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Louvamos-te, ó Deus,
pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sob a cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Glória a Deus, meus irmãos. Que bom louvarmos ao Senhor. Eu esqueci de falar que a gente tinha que pôr os dízimos e ofertas, né? Mas vi que nossos irmãos vieram à frente. Nós vamos nesse momento, ainda em pé, estar agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que nós temos recebido do nosso Pai, né? São muitas as bênçãos. E por nós também poder devolver, né, o nosso dízimo, as nossas ofertas ao Senhor, como prova, né, do grande amor de Deus para conosco, que nos sustentar e nos suprir. Eu vou pedir à irmã Érica para estar fazendo essa oração de gratidão ao Senhor, né, de podermos estar aqui com vida, com saúde, nesse culto, nessa noite. Vamos agradecer. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos aqui na sua casa, Senhor, em comunhão com os nossos irmãos, para honrar o teu nome, Senhor. Que o nosso louvor a ti, Senhor, nosso agradecimento chegue a ti, Pai, com um tom suave, Senhor, que o Senhor receba, Senhor, com o amor que estamos dedicando. Te agradecemos agora também pelos dízimos e ofertas. Obrigado, que foram ofertados na sua casa, Pai, que possam ser utilizados para a tua igreja, Senhor, que possamos, Senhor, sempre fazer a sua vontade, Senhor, que esses dízimos e ofertas sejam utilizados, Senhor, para os fins que o Senhor tem para a tua casa, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Queridos irmãos, nós temos o nosso momento de intercessão e eu sempre gosto de falar para você, se você não chegar o pedido até a mim, não tem como eu fazer aqui da frente, né? E pode até você me falar e o pastor esquecer, se não notar. Mas eu queria colocar logo aqui, antes que eu me esqueça, da gente continuar orando pelo pai do nosso irmão, do sogro do nosso irmão Claudione, pai da nossa irmã Luana, né? Ele estará voltando essa semana para Barretos, para iniciar o tratamento, não é isso, Luana? E vamos orar. Ele tem estado num estado bem emotivo, diante aí do desenvolvimento da doença, as preocupações com o tratamento, para que Deus esteja cuidando do nosso irmão, né? Evandro, né? Nosso irmão Evandro. Irmãos, também a nossa irmã Tamires, a Caru estava conversando comigo agora, ela está bem abalada ainda por causa da perda da mãe. Realmente o luto tem que ser passado, né? E a gente estuda, sabe que o luto ele tem que acontecer até 3, até 6 meses, não pode passar disso. Mas, irmão, é muito difícil perder um ente querido, principalmente uma mãe, um pai, um esposo, uma esposa, um filho, né? Então, vamos continuar orando pela irmã Tamires. Eu estive lá essa semana passada com eles, orei, né? Ainda estava lá o avô dela com a avó, né? Mas voltaram, né? Eles ficaram só. Então, bate realmente esse tempo difícil. E o tempo de discipulado, de 1 ano que eu fiquei com o Luan e a Tamires, todo dia, à noite, eles estavam na casa da mãe, jantando lá com eles, né? Então, havia todo esse apego aí familiar. Eu sei que não é fácil. Vamos orar pela nossa irmã,
Tamires, para que Deus derrame da sua misericórdia, Ele console, né, ela e o Luan. Meus irmãos, faleceu do nosso presbitério o reverendo Nelson. O reverendo Nelson serviu ao nosso presbitério, eu creio que foi quase durante todo o ministério da vida dele. E hoje é o presbítero que vai orar, tá? O presbítero Rafael. Você que vai orar hoje intercedendo, tá? Então, irmãos, ele veio a falecer de Covid essa semana. Ele pegou Covid, testou positivo na segunda-feira e veio falecer na sexta. Foi enterrado ontem. Tá? E aquele enterro, né, que você já sabe que não vai ninguém, não tem velório. Foi assim bem difícil para a família. Então, queria que a gente estivesse orando pela família do reverendo Nelson. Eu não lembro o nome da esposa, de filhos, né? Mas que estão enlutados. A nossa irmã Ana, ela tem até alguns cultos aqui congregado conosco, que é a mãe do nosso irmão César. Ela testou positivo por Covid essa semana, né? E está tratando, está bem, porque ela tomou as 2 doses da vacina e também tomou a vacina da gripe. Então, eu orei com ela na quinta-feira, eu fui na quarta, ela está fazendo o tratamento certinho, e sintomas mais garganta, né, febre, nada demais. Isso, graças a Deus, nós temos que louvar a Deus pela ciência, né, pela vacina que nós estamos tomando, que não permite a doença desenvolver. Ela já é uma senhora idosa, né, tem restrições, mas está bem. E o nosso irmão César começou a ter sintoma hoje. Ele fez quinta-feira o teste de Covid, não deu, só que hoje ele amanheceu e falei com ele agora à tarde, ele falou: pastor, para mim eu tenho certeza que é Covid, porque minha voz já mudou, a garganta eu não estou gripado, e a garganta está coçando bastante, incomodando, né? E amanhã cedo eu vou fazer o teste do Covid para pegar as medicações. Então vamos orar pelos nossos irmãos aí, para que Deus esteja guardando eles, derramando da sua misericórdia. Irmãos, quero que vocês estejam orando pela reunião do nosso conselho, que acontecerá logo, nós não estamos com data marcada, mas é uma reunião já para final de ano, né? E o andamento da igreja, para algumas coisas que nós temos que conversar, para que Deus esteja nos dando sabedoria, direção para a nossa reunião, né? Deus tem abençoado a liderança da nossa igreja, mas a gente precisa sempre de orar pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, né? E também para alguns irmãos ainda que não voltaram, talvez nem voltam mais, né? Mas nós temos que interceder, para que Deus derrame graça nos seus corações. E assim, só para conhecimento dos irmãos, a gente às vezes não percebe, mas nós recebemos muitas visitas aqui na igreja, mesmo nesse tempo de Covid. Porque nós tínhamos aí aproximadamente umas 30 ou 40 Bíblias. E foram todas entregues já esse ano, né? Nós já tivemos que comprar para repor. Então, Deus tem mandado pessoas a visitar a igreja. E tem pessoas que nós estamos acompanhando também. Então, orar para que o Senhor mande pessoas novas para serem discipuladas, né? Para que possamos aí terminar o ano, né, com pessoas novas na igreja. Né? O nosso irmão Alex está se preparando para o batismo, o Helrison, né? Aí, se Deus permitir, se eles conseguirem fazer o curso esse ano, vão se batizar até o final do ano, né? Então, orar, para que Deus continue aí sustentando a igreja. Eu quero convidar você, se for possível, você se ajoelhar. André? Ah, tá. Valeu, André. Está vendo só? Irmãos, nós estamos com a família de Manaus. Graças a Deus eu compartilhei isso com o presbítero de manhã, não ia esquecer. Essa família, através da irmã da Cleia, da minha esposa, que é missionária da Jocum, junto com o esposo, foram para Macapá fazer um trabalho lá de 20 e poucos dias. E lá encontraram uma família que estava vindo para cá, para Rio Preto, para fazer uma cirurgia do coração do filhinho. Né? Bem, só o nome dela para me lembrar. Micaela, o nome da mãe do menino. E o menino? Alisson. Né? Irmãos, e nós imediatamente acionamos lá a igreja da Diniz, conversamos com o pastor Ciência, e ele acionou a junta diaconal. Eles moram lá em cidade pequena que não existe carro, a cidade é ribeirinha, aquelas casas, sabe, feitas em cima da água, né? E lá tudo é bicicleta, né? Os táxis é bicicleta na cidade, é um negócio assim legal, né? E eles não conhecem cidade grande. Então você já imagina, chegar no aeroporto em Rio Preto, andar de avião, chegar lá.
Mas graças a Deus a igreja deu todo o suporte, arrumaram um local para eles já estão desde ontem lá hospedados, né? E a igreja vai estar dando esse suporte. E eles vão ficar aí de 30 dias para mais, vão fazer todos os exames, fazer a cirurgia. Então precisam das nossas orações, eles não são evangélicos, né? E quem sabe também nós vamos estar depois tirando uma oferta para ajudar eles lá. O pastor vai estar já ajudando lá com a igreja, vai ver a situação deles, como que eles estão aí, né? E se não for suficiente para eles se alimentarem lá, pagarem, a gente também vai estar ofertando aqui como igreja. Então vamos orar por essa família, tá bom? Tinha passado algo na minha cabeça para a gente orar aqui enquanto falava, mas esqueci. O irmão Paulo, né, que está esperando a cirurgia, né? Agradecer a Deus, é muito pedido aí, Rafael, viu? A nossa irmã Aniele, eu falei com ela ontem, ela ainda está com um pouco de dor, se recuperando da cirurgia. Ela está ainda de dieta médica, 40 dias, né? Então, orar para que a nossa irmã continue aí e se recupere completamente. Irmãos, se você pudesse, ajoelhe, né? Vamos clamar por esses pedidos. Nós somos igreja e é o momento da gente interceder. E amanhã pode ser por você, né? Que a gente vai estar orando. Pai nosso que estais no céu, nós estamos diante da Tua presença, Deus, reconhecendo, Deus, a nossa pequenez diante da Tua grandeza, reconhecendo que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, o Senhor quem nos fez para o louvor da Tua glória, e nós glorificamos o Teu nome, santificamos o Teu nome nesta hora, Pai. Nesse momento de intercessão, majoritariamente sempre as nossas orações pelas dificuldades, ó Deus, de amigos, irmãos, colegas que nós temos ciência aqui, Senhor. E Deus, nós sabemos que nós vivemos num mundo caído, num mundo assolado pelo pecado, mas nós também, Senhor, como nós lemos aqui, Senhor, na liturgia, nós precisamos nos gloriar nas nossas tribulações, porque a tribulação ela produz perseverança, Pai. E nós sabemos que esses irmãos que nós vamos orar aqui, muitas vezes podem, Senhor, ser abalados na sua fé, serem abalados no seu ânimo, ó Deus, mas que eles possam entender, ó Deus, que o Senhor provou o seu amor para conosco no fato de Cristo ter morrido por nós naquela cruz. E por mais, Senhor, que nós passamos por sofrimento, por mais que passamos por dificuldades, o Senhor, ó Deus, provou que o Senhor nos ama em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo sofreu, Senhor, também. Esteve aqui, Ele sentiu as nossas dores, morreu naquela cruz, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia, Pai. E isso é um motivo, ó Deus, de nós podermos orar agora essa intercessão e o Senhor nos ouvir, ó Pai, porque Jesus Cristo está orando por nós e nós sabemos que o Senhor ouve as nossas orações. Por isso colocamos diante de Ti, Senhor, a vida do nosso irmão Evandro, ó Pai, pai da nossa irmã Luana, que já vem, Senhor, nós já estamos consequentemente orando por ele aqui alguns cultos. E nós continuamos, clamamos a Deus. Agora na terça-feira ele irá voltar nos médicos ali, Senhor, já com diagnóstico, já com um tratamento, Senhor, sendo apontado para ele. Senhor, dê força para o nosso irmão, ó Pai. Coloca a esperança no coração dele, assim como também na família, ó Pai. Porque, Senhor, como o pastor bem colocou aqui, o Senhor foi tão gracioso, ó Deus, através da Tua graça comum que permeia todo este universo, a ponto de o Senhor nos dar, Senhor, inteligência, sabedoria, virtudes para que o homem desenvolvesse a ciência, desenvolvesse a tecnologia. E se o Senhor quiser, ó Pai, o Senhor pode curar milagrosamente o nosso irmão Evandro, ó Pai. O Senhor é poderoso para isso, o Senhor é um Deus de milagres. Ao mesmo tempo, se o Senhor também quiser, o Senhor pode usar a medicina, o Senhor pode usar os medicamentos, os tratamentos que nós temos hoje avançados, para que o nosso irmão possa se recuperar, Deus. Por isso colocamos eles nas Tuas mãos, Pai, certo de que o nosso irmão também confia na Tua providência, e que o Senhor possa, Senhor, consolar o coração da família, fortalecer a família nesta hora, Pai, para que eles possam juntos estar confiantes em Ti, Deus, de que o Senhor é soberano e o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. Colocamos também nas Tuas mãos a vida da nossa irmã Tamires, ó Deus, que, como nós já oramos aqui, a nossa irmã vem experienciando o luto, Senhor, consequentemente também. Deus, fortalece a Tua serva, Pai. Abençoe, Senhor, a nossa irmã, para que ela possa, Senhor, ter a sua alegria restaurada, para que ela possa, Senhor, maravilhoso, depositar a confiança dela em Ti, ó Pai. Abençoe também, Senhor, o nosso irmão Luan,
para que Ele também, Senhor, possa ser o esteio dela, Pai, ajudá-la, Senhor, nesses momentos de dificuldade, e que esse casal, Senhor, juntos possam se fortalecer, que eles possam voltar, Senhor, congregar conosco, possam fortalecer, serem fortalecidos na comunhão dos santos, serem fortalecidos na oração, na leitura da palavra, que são os meios de graça que o Senhor nos deixou para o fortalecimento do Teu corpo, Pai, em nome de Jesus, ó Deus. Pai, colocamos nas Tuas mãos também a família do reverendo Nelson, ó Deus, que veio a falecer, ó Pai. Senhor, console o coração desses familiares, da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja, Deus, que perdeu o seu pastor, Senhor. Tenha misericórdia, Deus, e que Teu Espírito Santo, o único que pode fornecer o verdadeiro consolo, possa, Senhor, dispensar consolo nesses corações, em nome de Jesus. Pai, também colocamos nas Tuas mãos a vida da irmã Ana, Deus, que foi positivada pelo Covid. Graças a Deus, Senhor, ela também foi já vacinada, e como o pastor colocou, que ela passa bem. Nós clamamos para que o Senhor possa abençoar, que ela possa passar bem por esse momento, ó Deus. Que em nome de Jesus, ela não venha, Senhor, desenvolver complicações, que ela não venha desenvolver, Senhor, nada, Senhor, mais grave, e que a nossa irmã possa, Senhor, passar por esse momento tranquila, e que Teu Espírito possa confortá-la e guardá-la, ó Deus. Colocamos nas Tuas mãos também a vida do nosso irmão César, ó Deus, que muito provavelmente pode ser que esteja também positivado ou não, Senhor. Pode ser que seja só uma gripe, pode ser que seja apenas um resfriado. Mas oramos também para que o Senhor guarde o nosso irmão, Pai. Guarde ele, ó Deus, livre ele do mal. Que se ele tiver, Senhor, realmente com Covid, que ele possa, Senhor, passar bem por esse processo. Que o Senhor também abençoe a mãe dele, Senhor, que ela também possa se recuperar bem em nome de Jesus. Eu coloco nas Tuas mãos também, Senhor, a vida, Senhor, maravilhosa dessa família que foi citada aqui, que veio de Manaus para São José do Rio Preto. Essa mulher, Senhora Micaela, com seu filho Alisson, Deus, que vai precisar passar aqui por exames, talvez algumas cirurgias. Deus, obrigado, Senhor, por Tua igreja, Senhor, que tem dispensado, Senhor, serviço nessa área ali em Rio Preto. Obrigado por Tua igreja que abriu as portas, trouxe essa família, está cuidando delas. Deus, abençoe ricamente, Senhor, a nossa igreja ali, para que esses homens, essas mulheres, ó Deus, essa liderança, possa cada vez mais, Senhor, estar amparando as famílias necessitadas, Deus, ali, principalmente agora, nesse caso em específico da Micaela e do Alisson, em nome de Jesus. Pai, nós também colocamos nas Tuas mãos, mais uma vez, a vida do nosso irmão Paulo, Deus. Nós não cessamos de orar aqui pelo nosso irmão, que tem passado, Senhor, por dificuldades, que precisa urgentemente dessa cirurgia, Pai. Assim, ó Deus maravilhoso, nós oramos para que o Senhor abra as portas para o nosso irmão, ó Deus. Para que o Senhor abençoe, que ele consiga, em breve, Senhor, uma aposentadoria, que ele consiga, Senhor, um bom laudo médico, para que ele possa entrar na justiça, ganhar essa causa, Senhor, e que ele possa conseguir, Senhor, ter pelo menos uma renda, e ao mesmo tempo também que ele consiga essa prótese, Senhor, que ele consiga essa cirurgia, para que o nosso irmão possa voltar, Senhor, a cultuar conosco, voltar, Senhor, a estar conosco aqui em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós agradecemos também pela vida da nossa irmã Aniele, que o Senhor, ó Deus, abriu as portas para ela, Senhor, que ela pôde ir para outra cidade fazer essa cirurgia, e agora a nossa irmã também está em recuperação, que o Senhor a abençoe nesse processo, Deus. Às vezes a recuperação é até mais difícil do que a cirurgia, Deus. Por isso nós oramos para que o Senhor sustente a nossa irmã, que o Senhor dê alegria para ela, dê saúde, dê renovo, abençoe o nosso irmão William, nosso irmão Felipe, Senhor, abençoe essa família, cuide deles, Senhor, sustente eles nesse processo, e que também nós possamos, Senhor, gozar da presença dos nossos irmãos aqui muito em breve novamente, Pai. Colocamos nas Tuas mãos a liderança dessa igreja, Senhor. Nós teremos essa semana uma reunião do conselho. Senhor, abençoe que tudo que for tratado aqui, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para o conselho dessa igreja, porque, Deus, nós temos, ó Deus, a consciência de que nós estamos trabalhando aqui, Senhor, é com a Tua igreja. Essa igreja aqui não é nossa, Pai. Essa igreja é Tua. Cada um desses irmãos aqui foram comprados com sangue, ó Pai. E o Senhor colocou, Senhor, nas mãos desse conselho a responsabilidade de administrar essa igreja, de pastorear essa igreja, Deus. E nós reconhecemos, Senhor, o quanto nós somos dependentes do Teu Espírito para isso, Pai. Por isso abençoa, Senhor, para que esse conselho possa ser ungido por Ti, possa ser cheio do Teu Espírito, para que tudo que precisemos tratar, para tudo que for tratado, decidido, seja feito segundo a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a junta diaconal dessa igreja, que também, Senhor, tem servido na Tua casa. Homens que foram escolhidos por Ti através da Tua igreja, Pai. Que o Senhor fortaleça esses homens, que o Senhor abençoe esses homens, para que eles continuem desempenhando a função que o Senhor designou para eles. Assim também, Senhor, abençoe toda a liderança da Sua igreja, liderança de ministérios, pessoas que estão à frente dos trabalhos, Senhor. Se falta alegria, Senhor, renova, Deus. Se falta coragem, dá força, Pai. Reaviva, Senhor, a liderança da Tua igreja e, consequentemente, a Tua igreja, Pai. Muitos irmãos, como nós falamos aqui, alguns ainda não voltaram, Senhor, para congregar. Cada um tem os seus motivos,
motivos, as suas razões, mas alguns são de fato, Senhor, de ordem espiritual. Por isso nós oramos que o Teu Espírito Santo os incomode, ó Pai, porque se eles são Teus, ó Deus, o Senhor irá os trazer de volta. Nós cremos, ó Deus, que as suas ovelhas, elas ouvem a Tua voz, e elas irão, Senhor, voltar para o aprisco, voltar, Senhor, para a Tua casa. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe a Tua igreja, guarde a Tua igreja, livre a Tua igreja do mal. E que nós possamos, Senhor, glorificar e exaltar, Deus, o nome de Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele que nos comprou com sangue. E é o nome dele que nós anunciamos, Pai. Por isso, prepara a Tua igreja, para que nós possamos ser, ó Deus, evangelizadores, ó Deus maravilhoso, do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ó Deus, nessa cidade, nesse bairro. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Como é bom a gente se derramar na presença de Deus, se ajoelhar, clamar, orar. Eu queria fazer um pedido de oração muito especial para os irmãos estar orando. Eu esqueci de pedir aqui agora, mas antes que eu apanhe em casa, né? A minha esposa, ela vai estar fazendo a apresentação do TCC terça-feira. Então tem sido uns dias tensos para ela. Graças a Deus que ela terminou esse TCC com mais tempo, porque vai chegando os dias da apresentação, é tenso demais. Quem já se formou sabe. Né? Por ela e pela colega dela. Bem, como é o nome da tua colega? Líria, né? Para que Deus dê a elas aí tranquilidade, né? Sabedoria na apresentação desse TCC. Então, final do culto nós vamos orar, os irmãos me lembram que a gente tem que orar pela Cleia, e orem por ela para que tudo corra bem. Nós vamos convidar o conjunto a vir à frente, nós vamos celebrar, irmãos. Você fique tranquilo que a mensagem hoje é menor, nós temos Santa Ceia, e nós temos entendido que o dia de Santa Ceia, do culto, né, mais do que nunca a gente tem que se voltar para esse momento, né, da Eucaristia, os textos, os cânticos, né, a mensagem, para que possamos assim engrandecer o nome do nosso Deus, pela sua obra redentora. Vamos louvar o Senhor. Graça, paz, igreja, boa noite. Momento de louvarmos o nosso Deus com alegria no coração, entoarmos as canções, que é a palavra cantada, amém? Estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, dele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder,
assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. o tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Toda a igreja novamente cantar ao Rei dos Reis. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor,
pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Continuamos louvando o nosso Deus, a canção Rude Cruz, que nos faz lembrar o que Cristo fez naquela cruz. Ele é um emblema de vergonha e dor para cada um de nós aqui, porque Cristo não merecia aquela cruz, nós merecíamos. Mas como lemos hoje aqui em Romanos, Deus provou o seu amor quando o seu Filho morreu por nós, ainda como nós, ainda pecadores. De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus
deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Glória a Deus, meus irmãos. Que maravilha podermos louvar o Senhor e cantar a verdade bíblica, né? E o Espírito Santo testificar também no nosso coração que isso é verdade, né? Que esperamos o dia bendito da volta de Jesus. Abra sua Bíblia em Lucas. Esse texto também está lá em 1 Coríntios, mas nós vamos ler só Lucas, só para você saber que Paulo fala a mesma linguagem, né, de Cristo. Lucas 22, 19 e 20. Lucas 22, 19 e 20. Que diz assim: e pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Querido Deus, nós já cantamos, lemos a palavra algumas vezes, Senhor, oramos, e agora nós pedimos em oração, fala conosco, Senhor, nos relembrando tudo o que Cristo fez, embora que já cantamos também sobre essa lembrança, Senhor, mas
Tudo que está acontecendo aqui, o Senhor nos mandou fazer, quer lembrar da tua morte, da tua entrega por nós, lembrar que tu está vivo e de que tu vai voltar. Fala conosco, Senhor, e em seguida nos abençoe no ato da Santa Ceia, ó Deus, aonde vamos também estar em obediência a Ti, Senhor, no sacramento, lembrando tudo o que Cristo fez por nós. Então nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, nós estamos pregando novamente, de maneira agora compassada, devagar, uma vez por mês na ceia, sobre a relevância da ceia do Senhor como um meio de graça para a vida da igreja. Muitas igrejas já perderam o sentido da ceia, desse sacramento, não é? E há muitas igrejas que vão abrindo por aí, que nem mais se faz a Santa Ceia. Se faz, né, como eu vi falar um pouco dias atrás, se o pastor ou a pastora tiver o desejo de ministrar a ceia, ela resolve se vai fazer ou não. Mas a palavra do Senhor nos manda cumprir com esse sacramento da ceia, sempre que nos reunisse, sempre que estamos cultuando a Deus junto como igreja. Nós fazemos isso uma vez por mês, em obediência ao Senhor, mas se fizer todo culto também não está errado, não é? Para lembrarmos de que Cristo, não é, nos redimiu, e foi justamente a parte desenvolvida da mensagem, que a relevância da ceia do Senhor como meio de graça para a vida da igreja é lembrar o sacrifício remidor de Cristo. Nós vimos isso na mensagem passada, e hoje na sequência, não é certificar a sua presença conosco. A ceia do Senhor, a mesa exposta, não é, o momento desse sacramento, primeiro é lembrar o sacrifício de Cristo, mas em segundo lugar, certificar a presença de Cristo conosco. Então nós lemos aí que Jesus, antes da sua morte, não é, fazendo a transição da Páscoa para a ceia, junto com os seus discípulos, diz que ele, pegando um pão, ele deu graças, ele orou ao Pai, e depois ele partiu o pão diante dos seus discípulos e disse a eles: este é o meu corpo que é dado por vós. Então, primeiramente, certifique-se dessa palavra: este é o meu corpo que é dado por vocês. Depois ele traz a ordem: faça isso em memória de mim, que é o que nós estamos cumprindo aqui nessa noite, não é? E ele diz que do mesmo modo, depois da ceia, ele pegou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue derramado por vocês. Paulo vai repetir isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 e 25. Queridos irmãos, já é do nosso conhecimento que nós reformados cremos que Cristo está presente realmente na ceia, mas espiritualmente. Cristo, quando estava aqui ministrando a ceia pela primeira vez para os seus discípulos, ele estava presente em corpo, físico, antes da sua morte. Cristo agora não está no corpo físico aqui presente, nem no pão, nem no suco da uva, mas ele está presente espiritualmente, amém? Então, a ceia nos certifica dessa presença. Ele está, em outras palavras, presente à fé do seu povo, que está em comunhão com Ele, alimentando-os consigo mesmo através dessa fé. Então, através da presença de Cristo aqui conosco, através desse ato da ceia, Ele também está alimentando a nossa fé e a nossa confiança nele. Por isso que ele diz: este é o meu corpo que é dado por vocês. E depois ele diz: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, também que é derramado por vocês, para dirigir a nossa fé em direção a Ele, não é? O pão não deixa de ser pão, o vinho e o suco da uva não deixa de ser suco da uva. Porém, a presença de Cristo está presente no ato da celebração da ceia, pelo seu Espírito, que habita em nós e que está presente aqui. Mas o Espírito Santo nos faz relembrar que Cristo está vivo, que Ele ressuscitou
e que Ele está sentado à destra de Deus, não é? Tudo isso Ele faz pelo Seu Espírito Santo que está presente conosco. Amém, queridos? Então, nós precisamos entender que a relevância da ceia do Senhor como meio de graça para a vida da igreja é nos certificar dessa presença gloriosa. E esse é o motivo pelo qual temos a certeza da presença abençoadora de Cristo na ceia, por causa do seu Espírito que habita em nós. É pelo seu Espírito que Ele dá vida ao crente. Então nós comemos do seu corpo e bebemos do seu sangue para o alimento da nossa fé, da nossa vida espiritual. Ou seja, Cristo está presente eficazmente e espiritualmente nos comunicando as bênçãos do pacto ao seu povo, dizendo que Ele já veio, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou e que Ele voltou aos céus. E por isso que nós cantamos tão alegremente aqui, Ruth Cruz, porque Ele vai trocar a cruz pela coroa. Esse dia não aconteceu ainda, o dia da nossa glorificação ainda vai chegar. E a ceia nos certifica que enquanto Ele não volta, através desse ato e da presença dEle, através do Espírito Santo, revigora a nossa fé, nos certifica que Ele está presente. O pão e o vinho permanecem sem mudança, mas representam pelo desígnio divino a carne e o sangue do Redentor oferecido pelo sacrifício lá na cruz em favor dos nossos pecados. Então, representa a relação existente entre o pão e o vinho, o corpo e o sangue, elas são puramente moral ou representativa para nós. Mas pelo Espírito Santo, nós sentimos a presença dele alimentando a nossa fé. O pão e o vinho permanecem sem mudança, mas ele está presente de forma poderosa pelo seu Espírito Santo, abençoando a nossa vida. Meus irmãos, isso quer dizer que o corpo e o sangue, portanto, só estão presentes virtualmente, mas por outro lado, as virtudes e os efeitos do sacrifício do corpo do Redentor na cruz se fazem presentes, e não somente comunicadas no sacramento ao comungante que o recebe com dignidade, mas pelo poder do Espírito Santo, o qual usa o sacramento como seu instrumento, de acordo com a sua vontade soberana, para fortificar a nossa fé, para nos certificar de tudo o que Ele fez é verdadeiro. Então, esse é o motivo que nós não podemos deixar de participar da ceia, de comer do pão e beber do cálice. Então, quando nós participamos da Eucaristia, estamos como igreja, como corpo de Cristo, declarando publicamente duas coisas. Primeiro, a certeza da presença de Deus em nós por meio do seu Espírito Santo. Ele está aqui. E por isso que a gente se alegra, cantando, glorificando, porque a sua presença é constante em nosso meio, como é constante também na ceia, não é? Quando nós nos alimentamos dela. Ele voltou para o Pai, e a palavra de Deus diz que Ele não nos deixou órfãos. Seu Espírito agora lhe representa em nós, Ele habita em nós, Cristo habita em nós pelo seu Espírito. Irmãos, João 14, de 1 a 3, se você puder, abra sua Bíblia lá, e depois os versículos de 16 a 18, faz questão que você abra sua Bíblia, ou aí no celular, abra, João 14, de 1 a 3, e depois 16 a 18, que diz assim: que o coração de vocês não fique angustiados. Vocês creram em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Os outros versículos agora. E eu pedirei ao Pai,
e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita em vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Nós estamos agora certificando tudo que nós falamos agora há pouco, sobre a presença do Espírito Santo em nós. O momento que Jesus fez essa promessa, era um momento de tensão, um momento de medo para os seus discípulos. Vocês já imaginaram? Jesus estava com eles, Jesus fez milagres, Jesus curou enfermos, Jesus ressuscitou mortos, Jesus partiu o pão diante deles, Jesus pegou o cálice diante dele. Mas Jesus está dizendo agora que ele vai voltar para o Pai. E Jesus já tinha dito de outras feitas que ele ia morrer, e que ele ia ressuscitar. Mas os discípulos não acreditaram muito nessas palavras de Jesus, até o dia do acontecimento. E agora aqui Jesus está dizendo que eles vão ficar órfãos, porque ele vai voltar para o Pai. Então é um momento aqui de tensão, de medo para os seus discípulos. São 3 anos junto com o Mestre, 3 anos juntos, sendo discipulado pelo Mestre. Agora Jesus vai deixá-los, irá morrer e voltar para o Pai. É diante dessa notícia e nesse momento que Jesus pronunciou essas palavras que nós acabamos de ler. E ele diz: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou voltar para vocês. E ele está falando da terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Meus irmãos, a interpretação mais conhecida desse texto da Bíblia afirma que Jesus, após a ressurreição, voltará para o céu. E aqui, interpretado aqui como a casa de meu Pai, que ele foi preparar aposentos, morada, para depois vir buscar a sua igreja e levar. Esta volta, geralmente, é interpretada como a segunda vinda de Jesus, a parousia. Tá? Mas no contexto do texto aqui, essa interpretação ela é incoerente quando analisada dentro do contexto do capítulo 14 de João e do capítulo 16 de João. Mas principalmente dentro do próprio capítulo, nós vamos encontrar que essa referência a que Jesus está falando não é a sua segunda vinda, mas sim a vinda do Espírito Santo. Isto fica claro quando nós olhamos com atenção a promessa feita por Jesus de não os deixar órfãos. Voltarei para junto de vocês, versículo 18. Se as palavras de Jesus nos versículos de 1 a 3 eram para consolar os discípulos para entender essas palavras, se de fato não aconteceu o que fora dito por Jesus aos seus discípulos, eles continuariam órfãos durante o tempo das suas vidas. Mas nós sabemos, meus irmãos, que não foi o que aconteceu. Jesus enviou o seu Espírito Santo. Ele cumpriu a sua promessa, ainda com os discípulos vivos. Eles estavam lá no cenáculo, eles estavam lá clamando, orando ao Senhor. O Senhor cumpriu a promessa da descida do Espírito Santo. Entretanto, nós devemos entender que as palavras de Jesus aqui não diz respeito à sua segunda vinda, mas sim ao seu retorno iminente na pessoa do seu Espírito Santo. Retorno esse que aconteceu no Pentecoste. Essa interpretação do texto não altera a crença na segunda vinda de Cristo. Jesus vai voltar, amém? Ele vai voltar para buscar a sua igreja. E nós cremos que essa relação de fé do cristão com a volta de Cristo, ela permanece plena e perfeita até o grande dia que Cristo vai voltar. E se você ler o livro de Apocalipse, você vai ver o livro de Apocalipse falando da volta de Cristo, que ele voltará. Sem a sua presença, quem nos comunicaria internamente as verdades do sacrifício de Cristo pela nossa redenção? Era preciso que o Espírito Santo viesse para habitar nas nossas vidas, para nos dar poder para a missão, para pregar o Evangelho,
né, para celebrar a ceia e nos certificar da presença de Cristo. Sem Ele, a vida seria vazia, seria uma vida sem esperança. Não haveria motivo para estarmos aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo veio. O Pai preparou lugar. Aliás, Jesus preparou lugar, voltando ao Pai, com a sua morte na cruz. Deus aceitou o seu sacrifício. E por causa de Cristo, eu e você agora somos casa de Deus. Amém? O Espírito Santo habita a nossa vida. E Ele está cuidando de nós, certificando nós, cada um de nós, da sua morte e da sua ressurreição. Presente aqui, no momento da ceia, para nos dar essa convicção de fé, de permanecer até o dia que Ele volte. Mas, irmão, nós estamos certos de que Jesus cumpriu as suas promessas. Esse é o segundo ponto para a gente observar aqui. Primeiro, Ele manda o seu Espírito, Ele cumpre promessa. Mas Ele cumpriu também a promessa, porque Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. E Ele está presente na pessoa do seu Espírito Santo. Ele também havia dito aos seus discípulos: onde estiverem reunidos 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei no meio de vocês. Mateus 18, 20, depois 28, 20 que eu li. Então Jesus cumpre com as suas promessas. E por isso que Ele nos manda cear. Por isso que Ele nos manda honrar esse sacramento. Porque esse sacramento nos faz lembrar das suas promessas e também do cumprimento delas. E nos retorna para outra promessa de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Amém? Então, esse meio de graça, quando nós participamos, nos certifica do sacrifício remidor de Cristo. E nos certifica da sua presença conosco, da presença do seu Espírito Santo. Que Deus, nesse momento de ceia, nos leve para a cruz, para o sacrifício de Cristo, para o sangue dele sendo derramado, porque o seu corpo foi pendurado em nosso lugar, ele foi moído em nosso lugar, não é? Todos os nossos pecados foram encravados naquela cruz, no nosso Salvador. Lembre-se que não havia pecado sobre ele, não havia dolo na sua boca, mas ele se entregou no meu lugar e no seu lugar. E você só se certifica dessa verdade porque o Espírito Santo habita na nossa vida. E nós vamos cear, não é? Vamos comer do pão e beber do cálice, entendendo que a nossa fé está sendo cada dia alicerçada, não é? Acrescentada para o grande dia do nosso encontro com o nosso Salvador, até que Ele volte, não é? Nós devemos celebrar. Então quero convidar você para curvar sua cabeça, e quero convidar os presbíteros presentes aqui à frente, o presbítero Rafael, o presbítero Jean e o presbítero André. Como nós já tratamos sobre o assunto da ceia, Paulo, escrevendo lá aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante, ele diz que nós temos que fazer um exame diante de Deus. Examine-se, pois o homem, a sua vida você conhece. Irmão, sabe quando eu penso nesse versículo, a primeira coisa que eu penso é como que eu estou com o meu irmão, como que eu estou com o meu próximo. Porque às vezes a gente só pensa que há pecado grande, né? Diante de Deus não há pecadinho, nem pecadão, tudo é pecado. Mas eu creio que pela palavra de Deus, pelos ensinamentos de Jesus, você não pode participar do pão, nem do cálice, você estando mal com o teu esposo, com a tua esposa, se você está mal com seu filho, não é, com o teu irmão na fé, você precisa se reconciliar. Tem um texto da palavra de Deus que vinha trazendo a oferta, voltou, né? Para se reconciliar com seu irmão. E depois veio e colocou a sua oferta. A oferta é o culto, né? Então você precisa fazer essa análise.
Sabe, irmãos, isso é uma coisa que eu faço quase que diariamente na minha vida. Eu não consigo viver intrigado com ninguém. Eu não consigo carregar mágoa. Não é por causa de mim, porque a minha personalidade é má, é ruim. Vem dizer que você nunca teve desejo de matar ninguém. Porque eu já tive. Então, se eu dependesse de mim, eu dizia para o presbítero André hoje de manhã, se eu dependesse de mim aqui, na igreja, irmão, eu estava acabado, destruído. Porque minha personalidade é ruim, é má. Não. Então, a gente precisa, irmão, fazer um exame da nossa vida. Como que eu estou com o meu esposo, com a minha esposa, com meus filhos, com meus vizinhos, com meus parentes, com meus amigos de trabalho? Tem alguma coisa para acertar? Você precisa acertar diante de Deus aqui, depois você acerta com o seu próximo. Se for aqui, momento de acertar aqui também com a pessoa. Tá? Porque às vezes a gente pensa só no sentido de pecado por outro lado, né? Mas a gente às vezes está vivendo uma vida, um inferno, às vezes dentro da nossa própria casa, ou até mesmo dentro da igreja. Graças a Deus que visualmente aqui dentro da igreja a gente vive em paz, né? Mas são momentos que a gente precisa, né? E aí, meus irmãos, depois de fazer essa análise, acertar diante de Deus, pedir perdão, é tomar, né? É tomar, não é ficar sem tomar, não é ficar sem participar da ceia. Então nós vamos orar nesse momento, colocando a nossa vida diante de Deus. Então eu vou esperar os irmãos estarem voltando ali, que eu sei que eles estão cuidando dos filhos, né? Para que a gente possa, nesse momento, curvar a nossa cabeça. É um momento seu, de você fazer um exame com Deus, né, da sua vida, e orar ao Senhor. Depois de um minuto. Pai Santo, como já foi mencionado neste teu culto hoje que nós prestamos a Ti, Senhor, nós ainda somos pecadores. Nós ainda temos o nosso pensamento mau, o nosso desejo corrupto, a nossa vontade voltada para a carne. Mas o que nos consola, Senhor, como foi ministrado hoje, é que nós temos o Teu Santo Espírito em nós. E aquele que tem o Espírito Santo, anda também no Espírito Santo, e já não vive mais nas obras da carne, mas vive o fruto do Espírito. Senhor, e é graças ao Teu Espírito Santo que nós conseguimos pensar em nossos pecados, confessá-los a Ti e nos arrepender dele. Porque, como o pastor disse, nós somos maus, e se não fosse o Senhor dentro de nós, nós não conseguiríamos entender o que era errado e não fazer o que é errado. Então, por isso, nós estamos diante de Ti, Senhor, pensando, nos lamentando, mas confessando os nossos pecados. Aqueles mais íntimos que o Senhor conhece. E, Senhor, confessamos os nossos pecados, até aqueles que não conseguimos resolver com o nosso irmão no momento. Mas confessando, crendo que há um arrependimento em nós. E quando encontrarmos o nosso irmão, nós vamos nos reconciliar com ele. Perdoa-nos, Senhor, pelas nossas palavras insensatas, nossos pensamentos incorretos e nossas atitudes más. Mas, Senhor, gera em nós um arrependimento genuíno e verdadeiro, para que haja mudança de vida e de caráter, segundo a Tua vontade. Obrigado porque nós cremos na habitação do Senhor em nós, cremos, Senhor, na habitação do Teu Espírito nos elementos, da presença de Jesus nos Teus elementos. Cremos que nós fazemos isso não só como memória, mas também, Senhor, como cura e libertação para as nossas vidas. E cremos também, Senhor, que o Senhor há de voltar para nos buscar. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Era para ter feito isso antes de eu entregar o microfone para você. Era para ter feito mesmo. A gente tem uns cuidados aqui, irmãos, porque nós não podemos abrir mão, né? E eu quero reforçar isso a você, mesmo que a gente já está no momento da ceia. Se cuide, né? Queridos, essa mesa
ela não é da igreja presbiteriana. Essa mesa é do Senhor. Tá? Então, você que está em plena comunhão com Deus, com a sua igreja, né, você pode participar da ceia. Se você é batizado na igreja evangélica, né, professou a sua fé, se batizou, está em plena comunhão com a sua igreja, você pode participar da ceia do Senhor. Tá? Nós vamos ainda pedir a Deus que Ele consagre esses elementos, e depois nós vamos fazer da mesma forma que nós temos feito nos cultos anteriores, tá bom? Cada um vem aqui, pega o pão, pega o cálice, volta para o seu lugar, espera um momento para a gente fazer o gesto junto, tá bom? Ainda a gente não está servindo ainda vocês. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, adorando, louvando ao Senhor, nesse momento tão sublime, nesse momento da ceia, ó Deus, e nós queremos que o Senhor consagre esses elementos, tire do uso comum o pão e o suco da uva, para esse momento espiritual, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo, como nós aprendemos agora, através desses elementos, nos abençoe espiritualmente. Ó Deus, que o Senhor fortifique a nossa fé, que o Senhor nos dê a graça, Senhor, de entender que enquanto tivermos vida, nós temos a nossa missão de anunciar a Tua morte, o Teu sacrifício até que Tu volte. Dá-nos essa alegria, Senhor, com o Teu Espírito Santo em nós, agora a tocar com esses elementos na nossa vida e nos fortalecer espiritualmente. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, naquela noite era dia, agora, né? Mas naquele momento que Jesus estava com seus discípulos, Ele tomou o pão diante deles e partiu o pão e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Faze isto em memória de mim, disse o Senhor. E semelhante modo, Ele também pegou o cálice. Ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Faze isto em memória de mim, disse o Senhor. Então, em memória do Senhor, nós vamos comer do pão e beber do cálice. Então, você que vai participar, pode levantar e vir aqui à frente, pegar o pão e o cálice. Seja bendito o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavados e tendo um puro coração, os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou.
Este é o meu corpo que é dado por vós. Faze isso em memória de mim, disse o Senhor. Em memória do Senhor, comamos o pão. Ô Senhor, obrigado por esse momento, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Senhor. Como nós lemos aqui nosso culto lá em Efésios 2, podemos ver que tudo da ordem da salvação parte de Ti. Obrigado, meu Senhor, por ter enviado o Seu Filho na cruz, para Ele morrer pelos nossos pecados, porque Ele era o Cordeiro perfeito, sem mácula. Obrigado, meu Senhor, por esse momento, onde nós podemos relembrar de tudo aquilo que Cristo fez nas nossas vidas. Muitas vezes no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida, muitas vezes não paramos para pensar o quanto isso é precioso. Um Deus que veio ao mundo e morreu pelo pecado da humanidade. Oh Deus, agradeço a Ti, agradeço ao Espírito Santo, a Jesus, por tudo que o Senhor faz na nossa vida, de cada momento que o Senhor nos cuida, a cada momento que o Senhor nos ajuda a vencer o pecado da nossa vida, a se tornar mais santos perante Ti. Que o Senhor nunca nos abandone, sempre está ao nosso lado, nos ajudando a se levantar dos nossos tropeços que muitas vezes nós caímos. Que o Senhor nos fortalece, que o Espírito Santo nos dá graça e sabedorias para poder vencer o pecado que há dentro de nós. Muitas vezes somos arrogantes, muitas vezes pensamos que podemos fazer as coisas por conta própria, mas só Ti que pode fazer por nós, só o Senhor que pode nos ajudar a vencer o pecado, e só o Seu Filho que pode ter morrido na cruz para nós apaziguar a sua ira contra nós. E hoje nós podemos estar aqui, meu Senhor, conversando contigo, pedindo perdão pelos nossos pecados e relembrar desse momento na cruz do Seu Filho. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Semelhante modo, o Senhor também tomou o cálice e disse: esse cálice é o cálice da nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Faze isso em memória de mim, diz o Senhor. Tomemos o cálice. Continuar cantando o hino. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós portou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, a quem mais alvo que a neve o Teu sangue transforma, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Se as faltas nós confessarmos e seguimos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purifica também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilha de amor, pois
luz que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Só por causa do sangue de Jesus, meus irmãos, derramado na cruz do Calvário, para nos deixar mais alvo que a neve. Aleluia. Nós vamos agradecer a Deus por esse momento que nós tivemos da celebração da ceia, do culto. Vamos estar orando também pela irmã Cleia, né, pela sua apresentação do TCC. Queria que usasse o microfone, que eu vou pedir para outra pessoa orar. Nós estamos só com 2 microfones, irmão. Orem para que Deus continue abençoando as finanças da igreja, que nós precisamos adquirir. Mas eu queria, antes da oração, agradecer a Deus pelo conjunto. Eu fico maravilhado de ver, melhorou aqui a apresentação do conjunto, melhorou o tocador do baixo, né? O Ednilson, que a gente imaginava que ele não aprendia a tocar bateria, aprendeu, né, Rafael? Que bênção de Deus, né? E a gente está vendo aí a afinação de vocês cada dia melhorando. O Rafael já é profissional, né? Glória a Deus por isso, né? Toca tudo, irmão, você imaginar, né? Mas ele quer agora cuidar do neném, né? Da esposa do neném. Vamos estar orando pelo nosso irmão, ele tem se dedicado, né? Eu tenho certeza que se tivesse uma pessoa para estar tocando no lugar dele ali, ele estaria com a esposa lá, sentadinho lá, né, Rafa? Mas ele tem honrado o Senhor aí. Eu quero louvar a Deus pelo conjunto, a vida da Érica, né? Eu queria pedir o irmão Diogo, para estar orando, Diogo. Agradecendo ao Senhor por esse culto. Depois eu vou ministrar a bênção. Orando pela vida da Cléia. Você já passou por esses momentos, né? E são momentos às vezes que se repetem, mas para muitos são únicos, né? Então ore pela vida da Cléia, para Deus fortificar. Agradeça a Deus pelo culto. Depois eu ministrarei a bênção. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui na casa do Senhor, agradecendo a todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o seu povo. Mesmo não sendo merecedores de tanta glória, de tanta honra, o Senhor tem nos justificados a cada dia, Pai. Muito obrigado por isso. Agradecemos pelo seu Espírito Santo a cada dia nos acompanhando, não nos deixando e nos sustentando nas nossas dificuldades, nos nossos pecados, fazendo cair, mesmo caído, fazer com que nós nos levantemos, Senhor. Obrigado por essa ceia, podermos relembrar as suas ordenanças, o que o Senhor fez por nós naquela cruz, Pai. Aquele sangue que foi derramado por todos os nossos pecados, até aqueles que nós ainda não cometemos, iremos cometer, o Senhor já nos perdoou naquela cruz, Pai. Nós gostaríamos de agradecer pelo conjunto que tem se dedicado, se empenhado e tem honrado o Senhor aqui, Pai. Que o Senhor receba essa honra, todas essas músicas, esses louvores, que seja agradável aos seus ouvidos. Também gostaríamos de agradecer e pedir pela irmã Cleia, que vai passar por um momento de extremo estresse, Pai, mas que o Senhor possa acompanhar ela, fortificar. O Senhor deu discernimento para ela durante todo o curso, Pai. Que nesse momento seja um momento de, mesmo num curso, que ela possa honrar o Senhor naquele lugar, que ela possa lembrar que o Senhor está ao lado dela. Fortifique ela, dê sabedoria para ela, dê discernimento. Também abençoe a banca que vai avaliá-la, para que ela tenha, seja louvada ali, Senhor, que seja honrada. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Receber a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, o poder e o consolo do Espírito Santo repouse sobre a nossa vida e sobre todo o povo de Deus, em todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Assente-se, espera eu chegar lá na porta. Terça-feira, reunião de oração.